Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. E hoje vim conversar com vocês sobre uma pilha de livros aqui que eu amo com todo o meu coração. E parece que só eu que amo, porque eu não escuto as pessoas falando desses livros, eu não escuto as pessoas enaltecendo esses livros o suficiente pro meu coração partido. Sabe, galera, o que tá rolando? Só eu amo esses livros. Eu acho que eles são incompreendidos, sabe? Eu acho que se você leu e não gostou, você leu errado, lê de novo. É esse sentimento que fica dentro do meu coração, sabe? E aí quando eu menciono ou as pessoas falam, é ok, ou então, não curti muito, ou então, nunca ouvi falar, eu fico, como? Me explica como? O que você anda lendo, sabe? Leia esses livros. Por quê? Acho que todo leitor tem aqueles livros, né, que são os favoritos e que você sente que são incompreendidos. Então essa aqui é a listinha dos meus. Não necessariamente incompreendidos. Eu sei que tem gente que curte, mas assim, é pouca gente. É muito pouca gente que eu conheço. Cadê? Eu queria estar ouvindo as pessoas falando desse livro em todos os lugares. Entendeu? Essa é a vibe do vídeo. Vamos começar falando de um que na época que ele foi publicado, ele saiu pelo Clube Intrínsecos, né, da minha querida, maravilhosa Intrínseca. E eu lembro que quando a galera começou a ler esse livro, principalmente o pessoal do clube, muita gente falou mal e assim... They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't. Você tá errado. Eu tô falando do Livro de Líbero. Esse é um livro nacional, inclusive, e assim, completamente apaixonada pela escrita do autor. Então, essa minha versão aqui é a do Clube Intrínsecos, mas eu vou botar a capinha aqui do lado, que inclusive, olha, tá combinando com a minha blusa. É o look do Líbero, entendeu? É pra gente amar. Ele não só é um livro incrível, como ele complementa o seu look. Aqui a gente segue o querido Líbero, né? Que ele mora nessa cidadezinha no meio do absolutamente nada, chamado Pausado. Olha que incrível o nome da cidade, Pausado. Porque é exatamente assim que a gente fica com uma sensação, tá? Durante a leitura, que a vida tá pausada para as pessoas que estão vivendo ali. Então eles estão absolutamente afastados de tudo e eles têm um jornalzinho lá dessa cidade, que o Líbero é o filho do dono do jornal. Então ele trabalha ali ajudando o pai a cobrir algumas reportagens e coisas pequenas que acontecem nessa cidade em que não acontece nada. Até que finalmente o circo está chegando na cidade. Olha que incrível. É o acontecimento, já que não acontece nada. E o Líbero vai para poder cobrir o circo na cidade. E chegando lá, o circo tem, né, todas as suas atrações, mas ele se depara com algumas coisas um pouco estranhas, e ele conhece uma pessoa que diz ter o livro da vida dele. Então é o livro da vida, sabe? E ele recebe a oportunidade de ler esse livro, de saber tudo o que vai acontecer na vida dele, saber todos os percalços, porque aí, quem sabe, se ele lê o livro da vida dele, ele vê para onde está se encaminhando e ele não gostar, ele pode tomar decisões diferentes. São as portas se abrindo para um futuro perfeito. Só que, se você olhar por outro lado também, você saber todo o seu futuro, será que isso vai te fazer bem? Ou será que por causa disso você de fato vai garantir que esse futuro exista porque você vai tomar todas as decisões achando que já está tudo escrito? Será que isso vai te atrapalhar mais do que te ajudar? Então fica aí essa escolha pro Líbero dele ler o livro da vida dele, ou ele não ler e simplesmente viver a vida dele e deixar acontecer. E aí ele vai tomar essa decisão, que eu não vou falar qual é a decisão que ele tomou, só que essa decisão vai simplesmente mudar totalmente a história dele. Ele levava um tipo de vida e por causa dessa decisão a vida dele vira de cabeça para baixo. É surreal. E o livro, ele é uma das metáforas mais inteligentes que eu já li na minha vida. O livro inteiro ele é uma metáfora. Toda a cidade, Pausado, é praticamente um personagem. É um personagem. Para mim é o personagem principal, mais do que o Líbero em si. É a cidade. E o livro tem uma vida, tem uma ludicidade, uma coisa tão maravilhosa. Qual é o problema das pessoas não enaltecendo esse livro o suficiente? Esse livro é fantástico. Foi um dos melhores livros nacionais que eu já li na vida e eu não tô brincando. Eu sou apaixonada por essa história. Eu tô com muita vontade de reler ele, porque, claro, já faz um tempo que eu li, então alguns detalhes vão se perdendo. E eu sei o quão incrível ele é. E o livro, ele te arrasta de uma maneira que é surreal, porque você sente tudo junto com o Líbero. E assim, não é fácil, porque ele passa por momentos de extrema monotonia que você sente também. E de extrema depressão que você sente também.
Então ele é tão bem narrado que você literalmente passa por tudo ali como se você fosse o líbero. Ele não é um livro cheio de ação, né? Ele vai contando a história do personagem, das decisões do personagem, dessa cidade, e você vai junto com ela. Então, assim, ele é incrível, ele é maravilhoso. Se você gosta de livro de construção de personagem, livros que filosofam sobre a vida de uma maneira surreal, você vai amar. É incrível. As pessoas precisam falar mais do livro de Líbero, entendeu? Eu não me conformo, eu não me conformo. O próximo livro da minha listinha que eu não me conformo de vocês não estarem panfletando é essa maravilhosidade chamada Dança da Água. Esse livro, tá vendo? Esse livro, ele é tudo. Mas vamos lá, esse livro, eu vou deixar alguns avisos porque ele não é um livro muito fácil de ler, principalmente, né, porque ele aborda muito da escravidão. Então, se isso é um gatilho muito forte para você, principalmente para pessoas pretas, eu aconselho cuidado na hora de ler, porque ele vai fundo, sabe, na descrição das coisas. Então, assim, ele não é fácil de ler, porque ele não poupa esforços para mostrar o quão horrível tudo isso foi. Mas ele tem um ar de fantasia aqui dentro. Ele é sensacional. Ele também vai nessa vibe de, tipo assim, soco na sua cara através de metáforas incríveis. Então aqui a gente segue o Hiram. O Hiram, ele é filho do senhor, né, da fazenda, né, do senhor Walker, que tem uma grande fazenda, tem muito dinheiro, né, e uma fazenda que eles plantavam tabaco, né. Ele tem um filho com a esposa dele, que é o Maynard, e tem o Hiram, que é filho de uma escravizada, né. Ele tem vários escravizados lá trabalhando nas plantações dele, e aí o que acontece é que a fazenda está falindo, e o Sr. Walker, o Howell, também já não está nos melhores anos da vida dele. Ele acaba trazendo o Hiram para junto da família principal, para poder trabalhar lá e ser como se fosse o mordomo do filho dele, né, do meio-irmão, do Maynard. E então o Hiram acaba crescendo ali, sendo educado e trabalhando muito próximo da família principal. Só que acontece o acidente e o Hiram e o Maynard, né, o meu irmão dele, caem num lago. E o Maynard acaba se afogando e morrendo. E nesse dia o Hiram descobre que ele tem um dom que ele não sabia que existia, que é o dom de se teletransportar. E aí o mundo abre as portas para ele. Porque apesar de ter crescido ali junto com a família principal, ele sabe que ali é uma prisão. Que ele nasceu, ele foi criado ali, é o lar dele, mas também é uma prisão. A mãe dele é escravizada, os amigos, a família, ele sabe que não tem todas as possibilidades, que até uma pessoa, ele é super inteligente, ele tem uma cabeça incrível, sabe, para negócios, e ele não consegue evoluir e fazer as coisas que ele tem capacidade de fazer por estar sempre tendo que prestar aquele serviço e aquele papel, por ser negro e por ser não ser filho legítimo do senhor Walker e por estar sempre tendo que servir, né? Então, com esse poder, ele percebe que o mundo se abriu, que ele pode escapar de lá, ele pode ir pra onde ele quiser. Só que, ao mesmo tempo, ele não quer abandonar a família, ele não quer abandonar os amigos e as pessoas que criaram ele ali também, os outros escravizados. Ele não tem coragem de escapar totalmente e deixar todo mundo ali à mercê, sabe? Do que vai acontecer. Principalmente agora que o Sr. Walker está batendo as botas, sabe? Quem vai ocupar ali, quem vai tomar conta de tudo. E aí entra toda uma questão também de pessoas e células abolicionistas, né, e de revolução. Tantas coisas que são incrivelmente trabalhadas nesse livro. E eu acho a coisa mais incrível é a metáfora desses poderes dele. Porque muitas das coisas, na época a gente leu esse livro, eu acho que foi no Bolivídeo da LX, e a galera tava falando, eu acho que o poder dele não foi muito bem explorado, ou então não foi explicado melhor a forma como funciona esse poder. Só que na história, o poder, ele é uma metáfora sensacional que vem através da água, né? O poder dele vem através da água. E de libertação, de mostrar que, assim, por mais que as outras pessoas queiram possuir o seu corpo e possuir as coisas que você tem que fazer, te obrigar a fazer coisas que você não quer fazer, a sua mente é sua. Ninguém tem o poder de tirar isso de você. E é ela que te liberta, e é isso que te liberta. E tem tanta história, tem tanta coisa incrível que é apresentada nesse livro, que eu fiquei completamente, assim, a cabeça explodiu, sabe, lendo. Ele é fantástico, e apesar de eu não ser uma pessoa que curte muito realismo fantástico, esse foi um dos livros que eu mais curti de ler na vida, sabe, ele é incrível, ele vale muito a leitura. O próximo livro que eu queria falar com vocês aqui também não é um livro muito fácil de ler,
né? Ele é bem intenso, mas ele é fantástico. Eu tô falando de Fique Comigo. Gente, que livro! Da Ayobami Adebayo. Eu acho que eu pronunciei certo. E a gente segue aqui a Egide, que ela tá esperando pro milagre, né? Ela casou com uma pessoa que ela queria casar, ela estava apaixonada por ele, né? A história deles, inclusive, é incrível. E ela não consegue engravidar de forma nenhuma. Ela já tentou de tudo e não consegue ter um filho. E aí o que acontece é que a família do marido dela começa a insistir para que ele tenha uma segunda esposa, porque todo mundo culpa a Egide por não conseguir ter um filho. Ela é constantemente cobrada, culpada, como se ela fosse defeituosa, como se tivesse alguma coisa errada com ela. Ela não consegue cumprir o papel dela de mulher, de esposa, que é gerar um filho. E aí eles insistem para que o marido tenha uma segunda esposa, sendo que já era uma coisa que a Egide tinha concordado com o marido de que ele não teria outra esposa, porque apesar na cultura deles ali, ele poderia ter mais, mas era uma coisa dos dois, eles sabiam, eles não queriam ser só os dois. Ele acaba concordando tendo uma segunda esposa, e isso assim já destrói mais ainda a Egide, porque ela já estava numa situação assim completamente drenada, completamente em depressão ali, porque ela queria muito ter um filho e ela não estava conseguindo engravidar, e ela mesma se perguntava o tempo todo, ouvindo todo mundo dizendo que a culpa é dela. Será que a culpa era dela mesmo? Fora que tem um plano de fundo extremamente detalhado, né, da Nigéria, lá nos anos de 1980. Então, além de tudo, a gente tem uma aula de história da Nigéria ali, de uma maneira que é incorporada à história incrível, sabe? Você não sente que está lendo um livro-texto, você realmente está aprendendo muita coisa e está totalmente envolvido ali na história, e o plano de fundo político tem tudo a ver, né? Impacta, obviamente, ali incisivamente na vida da Egide e da família dela. E a Egide toma escolhas desesperadas e vai de absolutamente tudo para tentar engravidar. E aí a gente está completamente envolvido, né, na história dela, na história política da Nigéria, da família e dos absurdos que ela acaba passando como mulher, sabe? Das culpas que ela acaba levando simplesmente por ser mulher. E aí quando a gente vai descobrindo as coisas que estão acontecendo, que a gente fica chocado, sabe? Com o que de fato está por trás de tudo isso. E que você fica, assim, mais revoltado ainda, sabe? Então ele aborda muito da questão do feminismo de certa maneira também. E assim, é revoltante, assim, você passa raiva lendo, passa muita raiva lendo, ainda mais quando você vai descobrindo as coisas, você vai ficando com mais raiva ainda. Mas ele é um livro fantástico, que ele abre os nossos olhos para as coisas fantásticas e nos ensina muito, tem muitos ensinamentos. E ele é um livro curtinho, sabe? E eu não entendo porque que as pessoas não estão falando mais desse livro. Assim, eu sei que na época que ele saiu, a galera falou bastante, sabe? Mas assim, a gente tem que continuar com essa discussão. Esse livro tem que continuar a ser lido, ele tem que continuar a ser mencionado e a ser indicado. Leiam, Fique Comigo. Mais um livro que tá aqui na minha listinha de incompreendidos, que assim, quando ele saiu, na verdade, eu recebi esse livro da editora ele é da Record, né? Ele saiu no VIB, que é Very Important Book, que é uma caixinha que eles mandam da leitura antecipada para alguns booktubers e tudo mais. Na época eu recebi. E veio uma carta da editora, inclusive, dizendo que todo mundo na editora chorou muito quando leu esse livro. E eu fiquei assim, não é tão fácil me fazer chorar assim, tal. Claro que eu me envolvo nas histórias, mas eu não choro com tanta facilidade. Será? E aí eu peguei pra ler as 3 partes de Grace. Tem um vídeo meu no canal falando especificamente desse livro. E eu, inclusive, choro na resenha dele. Então, eu chorei lendo ele e eu chorei falando dele pro canal. Eu vou deixar esse livro passando, esse vídeo passando. Ele é um vídeo mais ou menos antigo, né? Eu acho que faz uns 3, 4 anos que eu li. E até hoje ele fica na minha cabeça. Ele aluga um triplex na minha cabeça. Eu sou completamente apaixonada por essa história. E engraçado que, apesar de tudo, eu não vi tanta gente falando dele. E ele é incrível, incrível. Então a gente tem aqui, eles são irmãos, né? A gente segue inicialmente a Grace. Ela é adotada e ela acaba de ter um filho, né? Ela é muito nova. E o garoto não assume, não quer saber nada, não quer saber do filho. E ela achou que ele fosse um cara legal, sendo que, né, obviamente ele não é. E ela não tem condição de criar esse filho, então ela entrega o filho para adoção. Isso faz ela pensar muito na história dela, porque ela também é adotada. E durante a maior parte da vida dela, ela sempre foi muito feliz com a família dela, né? E ela não pensava muito na mãe,
Mas o fato dela ter colocado o filho dela para adoção começou a fazer ela pensar nisso. Porque ela ama o filho dela, que ela tá colocando para adoção. E ela tá fazendo isso porque ela sabe que ela não vai ter condição de criar esse filho da maneira como ele merece ser criado. Então ela tá fazendo o que ela acha que é melhor para ele. E ela fica pensando se a mãe dela, quando colocou ela para adoção, não pensou da mesma maneira. Se a mãe dela, biológica, né, será que ela ainda tá por aí? Será que ela sente a minha falta da mesma maneira como eu acho que eu vou sentir falta do meu filho? E isso começa a fazer ela questionar, né, do passado dela e pela primeira vez ter alguma curiosidade para saber quem era a mãe biológica dela. E aí ela começa a pesquisar e aí ela acaba descobrindo que na verdade ela tem irmãos que também foram colocados para adoção. Então ela começa a procurar esses irmãos para saber como eles estão, né, para saber quem são eles. E aí essa curiosidade começa a crescer. E aí que ela vai procurar a Maia. E ela encontra a Maia, e a Maia também foi adotada por uma família que ama muito ela. E eles têm muito dinheiro, eles são podres de rico. Só que são todos ruivos e muito brancos, e a Maia não é. Então ela sempre se sentiu destoando do resto da família. Né? Ainda mais que os pais dela adotaram a Maia porque não conseguiam engravidar e logo depois conseguiram. Então ela sente mais ainda, ela sente, poxa, será que se eles conseguissem ter filhos antes eles teriam me adotado? Isso é uma grande questão pra ela também. E aí quando ela descobre que ela tem a irmã, a Grace, elas começam a se aproximar e a gente vai conhecendo um pouco mais da história da Maia também. E o terceiro irmão, que é o Joaquim, que ele assim mora no meu coração, que é o irmão que teve a vida mais difícil. Ele não conseguiu ser adotado, então ele ficou indo de lar em lar temporário, e passou por várias coisas extremamente difíceis e situações muito complicadas, e ele sofreu muito. Ele não teve a felicidade de ter uma família como a Maia e a Grace tiveram, só que ele é uma das coisas mais preciosas desse universo. Como pode ter passado por tudo que ele passou e ser essa pessoa tão pura, tão doce, tão genuína que ele é. E só de lembrar de Joaquim, olha, me enche os olhos de lágrima, porque ele é perfeito. Então os meus capítulos favoritos eram os capítulos do Joaquim. E aí a gente vai vendo ele se aproximando, e a história desses irmãos, e de família, e de amor, e de cuidado, e de respeito. E esse livro tem tanta coisa maravilhosa. Gente, por favor, leiam as 3 partes de Grace, deem uma oportunidade para esse livro, é maravilhoso. Mais um livro aqui pra minha listinha, que as pessoas falaram bastante na época, mas muita gente também, eu achei que foi um pouco incompreendido. E eu também não acho que esse livro a gente pode deixar morrer. E eu tô falando de A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, ou para os mais íntimos, Planetinha. Planetinha também é um livro maravilhoso. Ele é um livro que ele se passa no espaço, então tem a questão toda de ficção científica nele também. Ele é um livro que fala principalmente de construção de personagem. Então a gente não tem aquela coisa de ação. A gente tem até um plano de fundo ali de algo, de um conflito que pode acontecer. Mas a parte principal do livro são os personagens. A gente vai seguindo esses personagens dentro dessa nave e conhecendo um pouco mais de cada um deles, das espécies diferentes, né? Porque são espécies diferentes, não são todos humanos. Tem até uma questão da inteligência artificial aqui também. E ele é um livro que fala muito de humanidade, do que é humanidade, do que é o amor, o respeito, a empatia entre as pessoas, como as diferenças podem nos conectar e nos aproximar muito mais do que as coisas que a gente tem em comum. E como você tem a aprender com essas diferenças e como é importante você estar aberto a isso, a ver o que é diferente, a talvez não entender, mas você respeitar até você conseguir entender, fazer algum sentido, né? Você conseguir ver o mundo através dos olhos de outras pessoas. Sensacional a forma como o livro aborda isso, como ele traz isso na narrativa, como ele faz com que a gente se coloque no lugar dos personagens e a gente goste tanto dos personagens que as coisas começam a fazer sentido, porque a gente começa a entender. Quando a gente gosta de alguém, a gente quer entender essa pessoa, né? A gente faz esse esforço. E o livro faz a gente se apaixonar por cada um dos personagens pra gente conseguir entender o ponto de vista deles, e é fantástico. Ele tem essa edição perfeita, né, maravilhosa, do Dark Side Books. Ele é uma trilogia, na verdade, mas os livros não estão diretamente conectados, sabe? Cada livro fala de personagens diferentes. Eu não li o terceiro ainda, eu li o primeiro e o segundo.
eles valem super a leitura. O próximo livro que eu separei, ele também é um livro nacional. E ele é um livro que na época que eu li, eu fiquei completamente obcecada por ele. Eu sei que muita gente leu e gostou, mas assim, não o tanto que eu acho que as pessoas tinham que ter lido, tinham que ter amado. E eu estou aqui para mais uma vez enaltecer a maravilhosidade chamada As 10 Vantagens de Morrer Depois de Você. Eu também chorei lendo esse livro. Ele é maravilhoso, ele toca o meu coração de uma maneira assim surreal. Inclusive, a Fernanda de Castro Lima é uma maravilhosa. Ela é muito fofa, muito querida. E a escrita dela é fantástica. A gente segue aqui a Gabi. A Gabi tem uma melhor amiga. E as duas são super novas, né? Tem a vida inteira pela frente. E uma faz uma lista para a outra de 10 coisas que a outra tem que fazer caso uma morra. Por exemplo, a Gabi escreve 10 coisas que a Júlia vai ter que fazer se a Gabi morrer. E a Júlia escreve 10 coisas que a Gabi vai ter que fazer se a Júlia morrer. Então elas trocam essa listinha, só que ninguém se liga muito nela, porque elas são novas, né? E nunca uma imaginou que a outra fosse morrer. Só que isso acaba acontecendo. A Júlia sofre um acidente e morre. E fica pra Gabi cumprir as 10 coisas da lista da Júlia. E tentar passar por esse momento tão difícil em que ela perdeu a melhor amiga dela. A pessoa que era mais próxima pra ela. E que ela viu um futuro incrível com a amiga dela. E que ela não vai ter mais a Júlia ali com ela. Então é um momento muito complicado e a lista acaba ajudando muito ela. Porque ali estão todas as coisas que a Júlia colocou de todo o coração, desafios pra Gabi cumprir, que tem tudo a ver com ela, porque a Júlia é toda extrovertida, ela é toda assim, eu quero fazer isso agora, eu vou fazer, no impulso, na loucura, ela é toda pra frente, e a Gabi é toda certinha. Então ela coloca as coisas que tiram totalmente a Gabi da zona de conforto dela, mas mostram um mundo totalmente diferente. Um mundo que a Júlia via. E isso ajuda a Gabi a passar pelo luto e, ao mesmo tempo, transforma ela numa pessoa diferente, assim. E é fantástico. É fantástico. Você fica muito envolvido na história. Você fica muito envolvida com a Gabi. Você sofre a perda da Júlia da mesma maneira, por mais que a gente não tenha tanto contato com a Júlia, né? Como a gente vai ter com a Gabi ao longo do livro. Você passa a amar a Júlia também pelas coisas que ela propôs pra Gabi fazer. Como se ela soubesse exatamente o que a Gabi precisaria pra passar, né? Caso ela morresse de fato. Ele é um abraço tão quentinho, sabe? No coração. Ele aborda o luto de uma maneira tão, assim, suave, sabe? E tão necessário de falar. Quantas vezes eu falei aqui nesse canal que a gente precisa ler sobre morte, a gente precisa falar sobre morte. Que eu sei que é um assunto difícil para muitas pessoas, mas a gente precisa se acostumar com isso, porque é a única certeza que a gente tem na vida. Então a gente precisa falar e naturalizar isso da melhor maneira possível pra gente conseguir passar por isso bem. Mas um livro que eu separei aqui pra vocês é Uma Casa no Fundo de um Lago, do Josh Malerman. Tá aí um livrinho e é pequenininho, mas assim, eu lembro que na época que eu peguei pra ler, a galera falou muito mal dele. E eu acho que ele é um livro muito compreendido, porque o livro também ele é uma grande metáfora do amor, né? Eu acho que as pessoas não entenderam, não conseguem ler esse livro como se fosse uma metáfora, e eles leem um pouco que literalmente, sabe? Uma pessoa que tá ali num lago, um casal, e aí eles acabam encontrando uma casa toda misteriosa, porque ele tem esse ar, né, de mistério, de sobrenatural, e eles ficam ali mergulhando, tentando ver como é que é essa casa que tá toda submersa nesse lago, e é meio creepy. Mas o livro, se você lê ele como se ele de fato fosse uma metáfora de alguém que tá começando a se apaixonar, tá começando uma vida ao lado de uma outra pessoa, você enxerga ele com uma luz totalmente diferente. E é por isso que eu acho que ele é incompreendido, porque as pessoas talvez não trabalharam a metáfora da forma como o Josh Malerman pensou na hora que ele escreveu. Eles só realmente leram literalmente como se fosse um mistério. E não é essa a intenção. Pelo menos não foi isso que eu captei do livro. Então por isso que eu acho que ele foi bastante incompreendido. Então é isso, galerinha. Essas foram as minhas leituras que eu acho que são incompreendidas. O que vocês acham? Comentem aqui embaixo se vocês leram alguns desses livros. Ou qual é o livro que você ama e que você acha que também é incompreendido. Todos esses livros têm link de compra aqui embaixo. Eu fortemente indico que vocês deem uma oportunidade para esses livros e comprem ele. E se comprarem, comprem na Amazon com o link do canal, por favor. E é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Beijos e até a próxima!